Boa noite, você está sintonizado na nossa transmissão ao vivo. Aqui é o seu apresentador, e juntos vamos analisar os fatos mais relevantes do dia. Antes de tudo, um agradecimento especial a você que nos acompanha. Seu apoio, suas curtidas, comentários e compartilhamentos são essenciais para continuarmos levando informação de qualidade. Vamos em frente. O plano de paz proposto pelos Estados Unidos para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia está gerando polêmica e dividindo opiniões. Em Kiev, as autoridades já classificaram o documento como uma rendição disfarçada, rejeitando categoricamente suas condições. Enquanto isso, o Kremlin mantém silêncio oficial, mas Vladimir Putin apareceu em imagens divulgadas pela imprensa estatal vestindo farda militar. Ao lado do chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimo, o presidente russo afirmou que as forças armadas do país consolidaram o controle sobre Kupiansk e avançaram significativamente na região de Kharkiv. No entanto, o governo ucraniano nega veementemente essas alegações. O plano americano, que pegou a Europa de surpresa e colocou a Ucrânia diante de um dilema complexo, será detalhado em breve. Mas antes, outras notícias urgentes. Na região de Krasnodar, drones atingiram a cidade de Kavaisk, próxima à fronteira com a Crimeia. As autoridades locais confirmaram que 7 edifícios residenciais foram danificados e 2 pessoas ficaram feridas. As aulas nas escolas e creches foram suspensas, e universidades também cancelaram atividades presenciais. Na madrugada de hoje, a defesa aérea russa interceptou um ataque a Odessa. Segundo relatos, os drones danificaram vários prédios, incluindo uma pousada que foi atingida diretamente. Este foi o segundo ataque ao território ucraniano em menos de 24 horas, deixando 5 feridos. Em Moscou, um acidente trágico resultou na morte de um motorista após uma colisão entre um SUV e um caminhão. De acordo com o canal de notícias 360, o condutor do veículo leve perdeu o controle e invadiu a pista contrária, chocando-se violentamente com o caminhão. Já na região de Irkutsk, 9 vagões de um trem descarrilaram após colidirem com um objeto não identificado nos trilhos. A investigação preliminar sugere que o material pode ter sido deixado acidentalmente por trabalhadores da ferrovia. Felizmente não houve vítimas, mas cerca de 150 metros de via férrea foram danificados, paralisando temporariamente o tráfego na região. Um incidente grave abalou o prestigiado Dubai Air Show quando um caça indiano Tejas caiu durante uma demonstração aérea. O avião, pertencente à Força Aérea da Índia, realizava manobras acrobáticas quando perdeu o controle e se chocou contra o solo. Fontes indicam que o acidente ocorreu durante uma tentativa de looping, mas as causas exatas ainda estão sendo apuradas. Agora voltando ao polêmico plano de paz. Os 28 pontos apresentados por um deputado ucraniano e um portal de notícias americano levantam mais dúvidas do que respostas. Uma das cláusulas mais controversas envolve concessões territoriais e restrições militares. Segundo o documento, a Crimeia e o Donbas seriam reconhecidos como parte da Rússia, enquanto a Ucrânia abriria mão de parte das regiões de Kherson e Zaporíjia. Além disso, Kiev teria que aceitar limitações em seu exército, reduzindo-o para 600 mil soldados atualmente. As forças armadas ucranianas contam com quase 900 mil efetivos. A Rússia, por sua vez, não sofreria restrições militares, mas teria que assumir legalmente o compromisso de não atacar a Ucrânia ou seus aliados europeus. O plano também prevê garantias de segurança para Kiev, incluindo uma espécie de artigo 5 adaptado, onde qualquer agressão russa seria considerada uma ameaça à segurança coletiva da Europa. Essas garantias teriam validade de 10 anos com possibilidade de renovação, mas seriam anuladas caso a Ucrânia iniciasse hostilidades. Especialistas ucranianos já classificaram o acordo como uma capitulação, e a Europa reage com cautela. Líderes do bloco estão organizando uma reunião de emergência para discutir uma contraproposta que seja mais favorável a Kiev. Enquanto isso, o governo russo demonstra entusiasmo com o plano. O porta-voz do Kremlin chegou a afirmar que a Ucrânia deveria aceitar as condições imediatamente. Putin, por sua vez, voltou a aparecer em público vestindo uniforme militar, reforçando seu discurso belicoso e chamando as autoridades ucranianas de criminosos, que priorizam interesses pessoais em detrimento do futuro do país. A reação da população ucraniana é de rejeição. Muitos consideram o plano inaceitável, e o presidente Zelensky já anunciou que consultará líderes europeus antes de tomar qualquer decisão. O tempo é curto. Os Estados Unidos ameaçam suspender o envio de armas e o compartilhamento de inteligência caso Kiev não aceite negociar com base no documento proposto.
Agora, para analisar as chances reais de esse acordo sair do papel, convidamos nosso comentarista especializado. Bem-vindo, Max. Diante desse cenário, qual a probabilidade de o plano ser efetivamente implementado? Max, o que você acha? Zelensky já sinalizou que está disposto a discutir, mas também deixou claro que pretende propor alterações. Será que essa negociação vai avançar ou estamos diante de mais um impasse? Exatamente onde as concessões aparecem de forma unilateral, sempre às custas de Kiev. Enquanto isso, o que vemos é que por trás desse plano são os ucranianos, e não Moscou, que estão sendo pressionados a discutir. Zelensky ainda mantém o comando em Kiev, mas as margens para a negociação já estão claramente definidas. Então, sim, há uma chance real de que o acordo avance, mas com ajustes que inevitavelmente serão implementados. O problema é que antes mesmo de qualquer discussão séria, o documento já é apresentado como uma espécie de ultimato, sem espaço para contrapropostas substanciais. E o que mais preocupa nesse cenário? O que mais salta aos olhos é a ausência total de reciprocidade. Quando analisamos os pontos já divulgados, fica claro que a Rússia não cede em absolutamente nada. Nas versões anteriores do plano, como aquelas discutidas em Ankara, Moscou até sinalizou disposição para congelar as frentes de batalha nas linhas atuais, incluindo Kherson, Zaporíjia e partes de Donetsk e Luz. Mas mesmo assim exigia a entrega total de territórios fortemente defendidos, como a cidade de Avdiivka, uma fortaleza que resistiu por mais de uma década. É difícil imaginar Kiev aceitando abrir mão de uma posição estratégica como essa, ainda mais quando lá vivem milhares de ucranianos que por anos resistiram sob fogo constante. Quando se fala em linhas vermelhas, é preciso entender, não estamos falando de concessões simbólicas, mas de territórios que para a Ucrânia representam muito mais do que fronteiras, representam sangue, resistência e identidade. E o mais alarmante é que, enquanto Kiev é pressionada a desmantelar seu exército, reduzir suas capacidades militares e abrir mão de soberania, Moscou não recua um centímetro sequer. A Rússia não oferece nenhuma contrapartida concreta, apenas promessas vagas de que não avançará além das posições atuais. Promessas, aliás, que já foram quebradas antes. Enquanto isso, a Ucrânia é cobrada a fazer sacrifícios enormes, cortes drásticos nas forças armadas, desmilitarização de regiões inteiras em alguns pontos, até a renúncia a áreas que nunca estiveram sob controle russo. É como se o plano exigisse que Kiev pagasse sozinha o preço da paz, enquanto Moscou mantém todas as suas vantagens. E quanto ao papel dos Estados Unidos e da Europa nesse jogo? A impressão é de que o Ocidente está mais interessado em forçar um acordo a qualquer custo do que em garantir uma solução justa. A Europa, em particular, parece determinada a pressionar Zelensky a aceitar condições que na prática equivalem a uma rendição disfarçada. E isso acontece em um momento em que o presidente ucraniano já enfrenta uma crise de legitimidade interna, com escândalos de corrupção envolvendo seu círculo mais próximo, incluindo figuras-chave acusadas de desvios bilionários em contratos militares e de infraestrutura. A credibilidade de Zelensky está abalada, e a pressão externa só aumenta a sensação de que ele está sendo empurrado para um acordo que muitos ucranianos jamais aceitariam. Mas há um paralelo que não pode ser ignorado: a comparação com o recente acordo entre Israel e o Hamas. Em Gaza, a guerra era contra um grupo terrorista, não por território, e mesmo assim, as concessões foram equilibradas. Israel recuperou reféns, o Hamas obteve uma trégua e a garantia de que suas demandas humanitárias seriam consideradas. Foi um plano que, apesar das críticas, beneficiou ambas as partes e contou com o apoio da comunidade internacional, incluindo a abstenção da Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Já no caso ucraniano, não há equilíbrio. Não há contrapartidas reais para Kiev, apenas exigências unilaterais. E o mais intrigante é porque a administração americana, que historicamente defende a soberania dos aliados, parece tão disposta a aceitar um acordo que, na prática, desmantela a Ucrânia como Estado independente. Voltando ao plano em si, um dos pontos mais controversos diz respeito às sanções econômicas. O documento prevê a gradual suspensão das restrições contra a Rússia, além do retorno do país ao G8 e a retomada de projetos econômicos de longo prazo com os Estados Unidos. Parte dos ativos russos congelados no exterior seria destinada a iniciativas conjuntas entre Washington e Moscou. Em teoria, isso poderia ajudar a tirar a economia russa do isolamento, mas a pergunta é: a que custo? E mais importante, quem realmente se beneficiaria? Antes de analisar os impactos econômicos, é preciso lembrar que esse plano ainda está em fase de negociação. Fontes dentro da administração americana já sinalizaram que muitos pontos podem ser alterados,
e que o documento atual não é definitivo. Ou seja, estamos falando de uma proposta em aberto, sujeita a ajustes. Mas se considerarmos as intenções declaradas, o que se propõe é um verdadeiro reset nas relações econômicas entre Rússia e Ocidente. A questão é, até que ponto isso seria viável, e o que a Ucrânia ganharia com isso? Afinal, enquanto Moscou recupera acesso a mercados e tecnologias, Kiev seria deixada com um país devastado, um exército desmantelado e territórios perdidos. Seria um acordo de paz ou uma rendição disfarçada de soberania? Estamos diante de uma estrutura que na prática nem sequer existe, apenas se promete criá-la. Um mecanismo que em tese deveria receber 50% dos lucros de todos os projetos de reconstrução, financiado com os ativos russos congelados no exterior, avaliados em cerca de 100 bilhões de dólares. Mas aqui reside o primeiro problema: a esmagadora maioria desses ativos está na Europa. E para os europeus, a ideia de transferir esses recursos para um fundo controlado por Moscou, onde metade dos lucros seria drenada para interesses obscuros, soa como um convite ao desastre. Afinal, quem assumiria os riscos se algo der errado? Quem garantiria que o dinheiro não seria desviado para financiar novas aventuras militares? A Europa, que já paga o preço da guerra, seria agora forçada a arcar com a conta da reconstrução de um país que ajudou a destruir, enquanto a Rússia ditaria as regras do jogo. E as sanções? A promessa de alívio é ainda mais ilusória. Cada restrição seria analisada caso a caso, em um processo burocrático que poderia se arrastar por anos, se é que chegaria a algum lugar. Os europeus, é claro, teriam todo o interesse em protelar indefinidamente a liberação de tecnologias sensíveis, especialmente aquelas que poderiam ser usadas para modernizar a indústria bélica russa. Afinal, ninguém em sã consciência entregaria à Rússia os meios para produzir armas mais letais, sabendo que não há garantia real de que elas não seriam usadas contra o próprio Ocidente. As garantias apresentadas no documento são risíveis. Se a Rússia atacar novamente, as sanções voltam. Como se isso fosse um freio eficaz para um regime que já demonstrou, repetidas vezes, que não respeita acordos internacionais. Quanto aos projetos conjuntos, exploração do Ártico, parcerias em energia, investimentos em infraestrutura, o que se propõe é uma réplica do fundo criado para a Ucrânia, mas com uma diferença crucial. Enquanto Kiev teria que abrir mão de 50% dos lucros para um consórcio ocidental, Moscou exigiria o mesmo, só que com o controle nas mãos de oligarcas e burocratas ligados ao Kremlin. E de onde viriam os recursos? Dos mesmos ativos congelados que por acaso estão em bancos europeus. A ideia de transferir bilhões de euros para um fundo russo-americano, sob o pretexto de reconstrução, é tão absurda que beira o surreal. Os europeus, que já enfrentam pressão interna para justificar cada centavo gasto na guerra, seriam os últimos a aceitar um esquema que os colocaria como financiadores de um regime que os ameaça diariamente. Tudo isso não passa de uma manobra de negociação, típica da estratégia americana: apresentar exigências maximalistas para depois recuar em troca de concessões reais. É o mesmo jogo aplicado em outros contextos, como quando os Estados Unidos propuseram comprar a Groenlândia ou sugeriram que o Canadá se tornasse o 51º estado. Propostas que à primeira vista parecem absurdas, mas servem para testar limites e medir reações. No caso da Ucrânia, o objetivo é claro: enfraquecer a posição de Kiev, forçando-a a aceitar um acordo que na prática significaria a perda de soberania em troca de promessas vazias. E os europeus, divididos e pressionados pela fadiga da guerra, podem acabar cedendo a um arranjo que no longo prazo só fortalecerá Moscou. Enquanto isso, a Rússia segue com suas próprias jogadas internas. A recente proposta de taxar operações com cartões bancários é mais um exemplo de como o Estado busca controlar cada vez mais a vida financeira dos cidadãos. Não se trata de uma medida radical, ninguém será arruinado por pagar alguns rublos a mais em taxas, mas sim de um incentivo perverso para que as pessoas migrem para o dinheiro vivo. Afinal, com o governo monitorando cada transação e invadindo a privacidade das contas bancárias para verificar necessidade em programas sociais, muitos preferirão operar na informalidade. O resultado? Uma economia ainda mais opaca, onde o Estado perde o controle sobre parte dos fluxos financeiros, mas ganha em vigilância sobre aqueles que continuam no sistema. E como sempre, o retorno ao passado é inevitável. Se a moeda soviética por excelência era a garrafa de vodka, não seria surpresa se em breve os contratos começassem a ser negociados em caixas de bebida ou em trocas de favores.
Afinal, quando o Estado aperta o cerco, a sociedade encontra suas próprias formas de resistência ou de sobrevivência. E no fim das contas, é isso que define o verdadeiro jogo de poder. Quem controla o dinheiro controla o futuro. E por enquanto, nem a Rússia nem o Ocidente parecem dispostos a abrir mão desse controle. E não é só o rublo que está em xeque, até mesmo as vozes que tentam ecoar alguma lucidez nesse caos acabam se perdendo em meio ao ruído. Quando um ex-deputado como Machin Reznik, outrora figura de destaque na Assembleia de São Petersburgo, se vê reduzido a um mero personagem de lives improvisadas, repetindo fórmulas vazias de engajamento como se fossem mantras de sobrevivência, algo está profundamente errado. Curta, comente, assine a liturgia moderna da atenção, onde até a crítica se transforma em mercadoria, e o dissenso, em moeda de troca para algoritmos famintos. Mas não se engane, por trás dessa aparente banalidade, há uma estratégia. Quando o sistema sufoca os canais tradicionais de contestação, ele força as vozes dissonantes a se adaptarem, ou a desaparecerem. E é justamente aí que mora o perigo. Porque no fim das contas, não importa se o palco é o parlamento ou um stream de sexta-feira, o que realmente conta é quem ainda consegue fazer a pergunta certa. Quem ainda ousa questionar, não por likes, mas por convicção. E nesse jogo, a Rússia não é exceção. É apenas o espelho de um mundo onde a verdade se tornou um produto escasso, e a liberdade, um luxo negociável. Então, quando alguém lhe disser para lembrar da frase, ou seguir perfis no Instagram como se isso fosse um ato de resistência, pergunte-se: a quem isso realmente serve? Ao poder estabelecido, que prefere ver a rebeldia domesticada em cliques e compartilhamentos? Ou aqueles que mesmo nas sombras ainda acreditam que a mudança começa quando se recusa o jogo, e não quando se aprende a jogá-lo melhor?